Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo eu irei comentar sobre o grande jogo que tivemos nessa noite entre Boston Celtics e Minnesota Timberwolves, né? Os dois líderes das conferências se enfrentaram nessa noite lá no TD Garden e com o Jason Tatum brilhando no final, o Boston Celtics bateu o Minnesota por 127-120. Foi um jogo muito bom, foi um puta de um jogo. E nesse vídeo eu irei contar a história desse confronto para vocês. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, meus amigos. As duas equipes foram para esse jogo desfalcadas, né? O Celtics não teve o Porzingis, né? Foi uma forma de precaução. Ele estava ali com algumas dores no joelho, então o Celtics resolveu poupar o Porzingis nesse jogo. Em contrapartida, o time teve a volta do Jason Tatum, que não jogou contra o Indiana Pacers. Hoje ele jogou e, né? Jogou e decidiu. Né, jogou e decidiu legal. Já o Minnesota não teve o Mike Conley e nem o Rudy Gobert. Né, os dois também não jogaram, muito mais por precaução do que qualquer outra coisa. Então as duas equipes não estavam completas, porém as grandes estrelas estavam em quadra. Minnesota teve Anthony Edwards, teve Karl Anthony Towns e o Celtics teve ali Brown e Jason Tatum. Vamos lá, o jogo começou... Né, indo aqui pro primeiro quarto, né? O jogo começou com o Celtics melhor, né? O Celtics iniciou o jogo bem, conseguiu matar 3 bolas de 3 ali nos primeiros 5 minutos da partida, conseguiu abrir uma vantagem de 13-4 nesses 5 primeiros minutos. O Minnesota teve uma dificuldade, né, para encontrar, né, o seu ritmo no ataque. O Minnesota iniciou o jogo com 1 de 8 nos arremessos, né? O time demorou para engatar, mas aos poucos o Minnesota foi se encontrando, né? O Minnesota começou a explorar um pouquinho mais as jogadas ali no garrafão, se aproveitando, né, da fragilidade que o Celtics tem nessa área. O Celtics é um time que não protege muito bem o garrafão, e aí o Minnesota começou a atacar muito por lá, começou a explorar bem jogadas de transição, e aí o Wolves entrou na partida. O Jaylen Brown, a partir dos 6 minutos finais ali, pegou fogo, né? O Jaylen Brown pegou fogo ali nos últimos 6 minutos, engatou uma sequência muito boa, conseguiu ótimas jogadas individuais e colocou o Celtics 7 pontos na frente, faltando ali uns 3 minutos para terminar o primeiro quarto, e com uma bola de 3, o Peyton Pritchard aumentou a vantagem do Celtics para 10. O Minnesota conseguiu responder com uma run de 6-0, só que o Celtics fechou muito bem o jogo. Derrick White e o Cornet conseguiram ali boas jogadas na reta final do primeiro quarto, e o Celtics fechou a primeira parcial, vencendo por 32-27. O Celtics abriu o segundo quarto muito bem, né? O Celtics começou o segundo quarto matando boas bolas, né? O Jason Tatum matou uma bolaça de 3 ali faltando uns 8 minutos, que colocou o Celtics 9 pontos na frente. Só que aí a melhor defesa da NBA apareceu, né? O Minnesota conseguiu deixar o Celtics mais de 4 minutos sem pontuar. 4 minutos sem pontuar. E conseguiu punir no contra-ataque, principalmente com o Anthony Edwards. E faltando 3 minutos para acabar o primeiro tempo, o Anthony Edwards cortou a diferença para apenas 1 ponto, com uma bolaça ali no mid-range, né? Com o Al Horford até contestou bem, só que o Anthony Edwards, nossa, cara, como joga o Anthony Edwards, como gera a separação, é impressionante, cara. Foi uma bolaça que ele matou, e aí a diferença caiu para apenas 1 ponto. O Celtics chegou a abrir 6, né? O Celtics conseguiu dar uma resposta depois do Anthony Edwards diminuir para 1, só que o Anthony Edwards estava endiabrado e fechou muito bem o primeiro tempo, e o jogo foi para o intervalo com o Minnesota perdendo por apenas 1 pontinho. Apenas 1 pontinho.
Indo pro terceiro quarto. O terceiro quarto começou com uma trocação entre as duas equipes, né? Os dois ataques começaram bem ali o terceiro quarto, né? Os dois times conseguiram produzir bem ali no ataque, né? Tivemos algumas alternâncias na liderança, ninguém estava conseguindo desgarrar direito, só que faltando 2:30 para acabar o terceiro quarto, o Anthony Edwards voltou a aparecer muito bem e colocou o Minnesota 5 pontos na frente, depois de matar um step back absurdo na cara do Jrue Holiday, cara. Foi um step back lindo, 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 lindo ali na linha de 3. O Jrue Holiday não conseguiu fazer nada e Minnesota abriu 5. E aí a defesa do Minnesota fechou muito bem o terceiro quarto, né? A defesa do Wolves voltou a parar o ataque do Celtics e o jogo foi pro quarto período com o Minnesota vencendo por 6. E aí, cara, os primeiros 9 minutos do quarto período se resumiram aos Celtics matando boas bolas no ataque, mas não conseguindo parar o Minnesota na defesa. Meio que essa foi a tônica desses primeiros 9 minutos do quarto período. O Celtics ia lá, matava uma bolaça de 3, normalmente com o Tatum ou com o Brown, e na posse seguinte, na posse defensiva, o Celtics tomava uma bola de 3 do Minnesota. Meio que foi isso que aconteceu durante os 9 primeiros minutos, né? O Celtics não teve capacidade de parar o ataque do Minnesota. Daí, né, o jogo estava muito bem encaminhado para o Minnesota. Porque, pô, tamo tomando ponto? Tamo. Mas a gente também tá matando bola. E aí a vantagem é nossa. Então, o jogo estava meio que desenhado para o Minnesota vencer, mas aí nos minutos finais a defesa do Celtics finalmente apareceu, né? Começou ali com o Derrick White cavando uma falta ofensiva crucial ali em cima do Alexander Walker, que deu a posse para o Celtics, e nessa posse, né, que o Celtics teve por conta dessa falta ofensiva que o Derrick White cavou, o Jason Tatum conseguiu cortar a diferença para 2 pontos, né, com uma bolaça de 3 na cara do Karl Anthony Towns. E aí, cara, o Celtics conseguiu mais 2 ótimas posses defensivas seguidas. E aí, no ataque, o Jason Tatum, de novo, né, ele apareceu bem, cavou uma falta em cima do Towns e foi para a linha do lance livre, podendo empatar o jogo. Isso aí faltava uns 30 segundos pro tempo regulamentar terminar. O Jason Tatum converteu o primeiro lance livre, acertou o primeiro, só que acabou errando o segundo. Mas quem que apareceu para salvar a jogada? O Derrick White, né? O Derrick White, que é o rei das big plays do Boston Celtics. É impressionante como ele sempre aparece nos momentos mais decisivos. Ele pegou o rebote, né, do lance livre que o Tatum errou, a bola rodou, parou ali no Jrue Holiday, que estava livre no corner, e de 3 ele virou o jogo, faltando 25 segundos. Faltando 7 segundos, o Anthony Edwards cavou uma falta em cima do Derrick White e foi para o lance livre. E diferente do Jason Tatum, né, ele converteu os 2 e empatou o jogo. E aí, na última posse do tempo regulamentar, o McDaniels defendeu muito bem o Jason Tatum. O Tatum errou o último arremesso e o jogo foi para a prorrogação. O começo da prorrogação, meus amigos, foi de muito equilíbrio, né? Ninguém conseguiu ali desgarrar nos primeiros minutos, né? Os dois ataques produziram bem, né? O Boston Celtics ficou ali meio que minando os jogadores do Minnesota de faltas, e aí toda faltinha o Celtics foi ali pro lance livre. O jogo ficou nessa, né? Ninguém conseguindo desgarrar, até que nos momentos finais ali da partida, a estrela de Jason Tatum brilhou, né? Ele, que foi muito bem na reta final do quarto período, decidiu o jogo na reta final do overtime, né? Faltando 1:30, ele empatou o jogo, né, no lance livre, e na posse seguinte ele conseguiu uma belíssima infiltração, né? Conseguiu um puta de um drive em cima da marcação do Karl Anthony Towns e virou o jogo. E aí, depois de mais uma boa posse defensiva do Celtics, ele ficou livre no perímetro. Isso faltavam 49 segundos. E
ele não desperdiçou, né? Ele matou de 3, colocou 5 pontos de vantagem e acabou com o jogo, meus amigos. No fim, o Boston Celtics garantiu a sua 29ª vitória na temporada, venceu o líder do Oeste e conseguiu se manter invicto jogando em casa. Agora, rapaziada, são 18 vitórias seguidas no TD Garden. 18 vitórias seguidas. O Celtics não sabe o que é perder jogando em casa na temporada. É impressionante, cara. É impressionante. E essa vitória tem um gostinho diferente, né? Porque venceu o líder da Conferência Oeste. Venceu um grande jogo no prime time. E se tem uma coisa que o Celtics precisa aprender a fazer, é vencer jogo grande, né? Essa é uma crítica que é muito feita a esse Boston Celtics, né? Muita gente, e eu me incluo, né, no meio dessas pessoas, critica o fato do Celtics não conseguir vencer grandes jogos de forma recorrente. O Celtics é um time que muitas vezes acaba derretendo em momentos cruciais contra grandes adversários, e hoje não foi o que aconteceu. Né, o Celtics estava numa situação bem complicada até o meio do quarto período. Né, o jogo estava, como eu disse, né, estava bem desenhado para o Minnesota ganhar, mas o time conseguiu reagir e garantiu uma das suas grandes vitórias na temporada. Ah, mas o Minnesota estava desfalcado. Beleza, o Celtics também estava. O Celtics estava sem o Porzingis. Com o Porzingis o jogo seria diferente. Assim como com o Rudy Gobert, né, ali no Minnesota, o jogo também seria diferente. Então, não vem diminuir a vitória do Celtics. Foi uma enorme vitória, mesmo não sendo, né, o mesmo Celtics não conseguindo ter uma grande noite coletiva. Hoje o Celtics venceu muito mais pelo individual de Tatum e Brown do que pelo coletivo. Né? Hoje os dois carregaram meio que sozinhos o ataque do Celtics. Foram 35 pontos para o Jaylen Brown, ele que veio de um jogo de 40 contra o Indiana. Hoje meteu 35, jogou muito bem. O primeiro e o terceiro quarto do Brown foram excelentes. E o Jason Tatum, o que falar de Jason Tatum hoje, né? 45 pontos e uma performance quase perfeita no clutch. Tirando aquele lance livre que ele errou, ali no finalzinho do quarto período, o clutch do Tatum foi impecável. Foram 26 pontos, somando o quarto período e a prorrogação, e ele foi responsável por 12 pontos do Celtics na prorrogação. Os últimos 9 pontos do Celtics no overtime foram do Tatum. Então, o que falar dele? Eu só sinto pena das pessoas que são haters do Tatum, das pessoas que taxam o Tatum como pipoqueiro. Assim, eu só tenho pena dessas pessoas, porque vocês aí estão perdendo a oportunidade de admirar um dos grandes talentos do basquete mundial. O Jason Tatum, ele é um craque de bola. Ele é um cara muito diferente. É um dos melhores dessa geração. E sim, durante a sua carreira, ele falhou em alguns momentos. Falhou em alguns jogos grandes. Só que, ao mesmo tempo, ele também decidiu muito jogo grande. Se lembra do que aconteceu no jogo 7 contra o Philadelphia no último playoff? Se lembra do que o Tatum fez? E hoje, temporada regular. Beleza, temporada regular. Mas, meu amigo, duelo entre os líderes, enfrentando a melhor defesa da NBA? Meu amigo, eu acho que esse jogo vale alguma coisinha, viu? Esse jogo vale alguma coisinha. E se o Celtics ganhou hoje, foi por conta do Tatum. Então, assim, essa narrativa de que o Tatum é pipoqueiro, né, pipotatum, eu acho que já tá na hora dessa narrativa acabar. Né? Eu acho que já tá na hora dessa narrativa acabar. E hoje, de novo, o Tatum fez essa narrativa cair por terra. O cara foi crucial pra vitória, foi decisivo, foi clutch.
e colocou o jogo no bolso. Foi isso que o Jason Tatum fez. Pelo lado do Minnesota, fica a tristeza pela derrota, né? Foi a 11ª derrota do Minnesota na temporada. Mas eu acho que é um jogo onde tivemos muito mais coisas boas no Minnesota do que coisas ruins. Né? Foi um jogo muito forte, coletivamente, do Minnesota. É óbvio que Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns foram os destaques, né? O Towns meteu 25 pontos e o Anthony Edwards 29. Só que, por exemplo, o Alexander Walker jogou bem pra caramba, fechou muito bem o jogo. Kyle Anderson teve um quarto período fantástico. Se o Minnesota ganha, esses dois seriam, cara, os grandes heróis do Minnesota na noite. O Naz Reid jogou demais. Jogou demais. E o Minnesota conseguiu ter um desempenho defensivo de elite, mesmo sem o Rudy Gobert, que é o seu melhor defensor. Ao lado ali do McDaniels, que teve problemas com faltas. Então, cara, é um jogo que, beleza, não dá pra dizer que é um jogo pro Minnesota comemorar, porque perdeu, mas é um jogo pro Minnesota guardar com carinho. Porque o Minnesota jogou muita bola e quase venceu o Boston Celtics no TD Garden. Quase venceu. Então, todos os elogios do mundo aí ao Minnesota, que jogou muito, cara. Fez uma partidaça o senhor Minnesota Timberwolves. Então é isso, gente. Grande jogo do Boston Celtics, grande vitória do Celtics no TD Garden. A invencibilidade segue lá no Garden. E eu quero saber de você o seguinte, o que você achou do jogo, o que você achou da atuação do Celtics, o que você achou do Tatum, o que você achou da atuação do Minnesota, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Ah, antes que eu me esqueça, né, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado aí do vídeo, que eu vou deixar um link do NBA League Pass, tá? O League Pass é a melhor plataforma para quem quer assistir todos os jogos da temporada. E usando esse link que eu vou deixar no comentário fixado do vídeo, usando esse link para se cadastrar, você consegue, além de um desconto, um período de 7 dias grátis para testar a plataforma. Então, fica aí a dica, fica aí a recomendação. E é isso. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.